Fala galera, tudo bem? Eu vim aqui quebrar um pouco o padrão de publicação dos meus vídeos porque o Brasil não cessa de nos dar motivos de dar risada por um lado, mas por outro de realmente sentir muito mal pela nossa nação, pelo tipo de elite que a gente tem. Reportagem hoje registrou que algum conjunto de empresários, aí cerca de 25 empresários, sob o título de Movimento Convergência, já mobilizaram cerca de 20 parlamentares para uma ideia, no mínimo, curiosa, e que eu vou revelar para vocês aqui, representam o que a gente chama de macroeconomia do lar, ou seja, a ideia de que você pode analisar a macroeconomia como se ela fosse uma unidade, né, de família, de economia doméstica, de economia familiar. E aí eu quero apenas usar, né, a proposta deles para evidenciar alguns dos pontos cegos, porque possivelmente isso vai receber, né, bastante atenção indevidamente, diga-se de passagem, na imprensa. Então eu queria já vacinar vocês aqui contra mais uma ideia esdrúxula de como resolver os nossos problemas fiscais. Então, segundo a matéria, esse grupo de empresários sugere, prestem bem atenção, que o governo acelere o processo de privatização das grandes empresas estatais, como Eletrobras, Petrobras, Correios e, né, tudo mais que eles puderem privatizar, como o recente comentário na Folha de São Paulo alegou, né? Privatizem tudo. Mas aí vem o que a gente chama de neoliberalismo com compaixão, né? Então você vai lá, desmonta o aparato do Estado, mas vem a benevolência de dar 30% do valor arrecadado para ir para um fundo que vai financiar um projeto de renda permanente para as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Os outros 70%, como esperado, iriam para abater a dívida. Então, em primeiro lugar, eu queria só colocar, que é importante que vocês entendam, quando o governo vende uma empresa estatal, contabilmente ele está reduzindo um ativo que ele tem, né? Então ele está vendendo um ativo e ele vai aumentar a quantidade de recursos na conta única do Tesouro. Tá? Então é só isso. O problema é que esse dinheiro, se ele for utilizado para abater a dívida, ele vai para a mão das pessoas que têm essa dívida pública, ou seja, essas pessoas devolverão para o Tesouro Nacional um pedaço de papel e receberão dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Vai para os bancos. Chegou nos bancos esse dinheiro, o banco, o que ele não conseguir emprestar, e num cenário de ociosidade e de economia anêmica como a gente está vivendo, os bancos não estão emprestando. O que os bancos vão comprar? Operações compromissadas, que são o quê? Dívida pública. Então notem que a compreensão dessas pessoas, e principalmente isso é um pouco o que a equipe econômica faz, né? Vamos abater a dívida. Abater a dívida num cenário que não tem crescimento econômico significa manter a dívida, só deslocar da dívida do Tesouro, efetivamente, para uma dívida que é do Banco Central, mas que nas estatísticas de dívida aparecem como dívida pública, tudo dívida bruta. Então não muda nada. Mas essa não é nem a parte curiosa. A parte curiosa é destinar apenas 30%. E aí a gente vê a cabeça da nossa elite econômica. Então vamos rifar empresas que produzem muito mais do que lucro para acionista, no caso dessas grandes empresas, mas elas produzem uma série de elementos estratégicos para o nosso desenvolvimento econômico. Nós vamos vender essa empresa possivelmente a preço de banana, porque o setor privado não tem dinheiro para comprar, e quando tem, em geral, a empresa estatal estrangeira, então aí tudo bem, né? Vi uma empresa estatal de outro país comprar a nossa empresa estatal. E se for empresa nacional, adivinhe quem que vai ajudar a bancar a privatização? Sim, o BNDES, que é, né, historicamente, quem ajuda o setor privado a ter força para comprar as empresas estatais que são rifadas a preço de banana. Mas aí vem a parte que é ainda mais interessante, que são os meros 30%. Então você vai vender um ativo do país, um ativo que inclusive gera efeitos positivos para as famílias mais vulneráveis, na forma de energia elétrica mais acessível, na forma de petróleo, né, gasolina e seus derivados potencialmente mais acessíveis se tivesse uma política racional de controle, né, desses preços e não fazer essa vinculação com o preço internacional. Mas que em última instância você poderia aprimorar a gestão dessas empresas caso, né, a sociedade não esteja satisfeita com elas. Mas assim,
vender para dar 30% só do valor para essas pessoas, primeiro, não vai reduzir a dívida, porque vai virar dívida na forma de operação compromissada no Banco Central. E segundo, você vai dar só 30% desses valores. Que, como sempre, né, eles superestimam, sempre são os trilhões do Guedes que semana que vem vão chegar, mas nunca chegam. Mas, como eu sempre digo, a arte antecede em muito a realidade e prevê os absurdos que a gente vive, eu vou deixar para vocês aqui um trechinho de um filme muito querido, em que inclusive essa proporção de 70 para os ricos e 30 para os pobres aparece muito claramente. 5 para a paróquia, 5 para a diocese. Nada disso. 3 para a paróquia, 7 para a diocese. Como representantes do senhor, temos sempre que pegar a justiça. Isso não é justo, senhor bispo. Como representante do senhor, temos sempre que pregar a justiça e a humildade. Temos que pregar a justiça, a humildade e o desapego às coisas materiais. A justiça, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedece. Não caiam nessa. Esse é mais um engodo que reproduz essa história de que a macroeconomia pode ser pensada como uma economia familiar, como uma economia doméstica. Ela não pode. Os mecanismos são muito mais complexos e de maneira muito simples, gente. O governo tem como financiar essa renda permanente usando, sim, todo o poder fiscal que ele tem. O problema é que os investidores estão pressionando o governo a não fazer isso, cobrando taxas de juros mais elevadas, que foi o motivo pelo qual o Banco Central subiu, deu aquela cacetada na taxa de juros na semana passada. É para dizer para eles que ele vai subir a taxa de juros, que eles não precisam ficar pressionando, jogando a taxa de juros lá em cima nos títulos mais longos. Tá? É isso que está em jogo e essa é apenas mais uma manifestação de um engodo da raposa entrando no galinheiro, querendo, né, se fazer passar de galinhazinha muito inofensiva e mais, até caridosa. Isso para vocês verem como a arte antecede e visualiza muito daquilo que a gente, infelizmente, como sociedade ainda tem muito, que é anacronismo, patrimonialismo, clientelismo e paternalismo sem fim, todos emoldurados pelo autoritarismo típico de uma elite que não consegue pensar o futuro da nação. Um grande abraço.